Jesus entrou em Jericó, diz a Bíblia, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso ele correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém. Pai, fale conosco hoje por meio da Tua santa palavra. Eu peço a Tua graça sobre mim e que nós possamos receber com alegria o alimento nutritivo para o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido. Hoje eu quero falar um pouco, com a permissão de Deus, sobre Zaqueu, um homem pequeno, mas com uma grande visão. Nós temos visto a importância hoje de nós estarmos procurando ensinar, instruir, conscientizar o povo acerca de como deve viver, como deve ver a vida, como deve ver esse momento e discernir esse momento. Todas as mensagens que você ouve na internet, que você ouve na igreja, que você ouve do Evangelho, está sendo passado para você uma visão do momento, uma visão procurando levar você a ver como Deus vê a situação. E nós percebemos também que existem outros tipos de caminhos, de visões, né? Quando falo de visões, dá a impressão que estou falando de visão, né? Mas existem outros caminhos, ou seja, a mídia, a imprensa passa uma parte da visão, outros passam uma outra parte da visão, e nós, líderes espirituais, nós que cremos na palavra, nós passamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É interessante que a Bíblia nos mostra que Deus, ele dá ao homem uma visão, muitas das vezes uma visão espiritual. Existe a visão da carne, a visão da nossa capacidade, do nosso globo ocular. É interessante isso, porque a Bíblia fala da visão natural, homens cegos que fisicamente foram curados. A Bíblia fala de homens que enxergavam, mas não tinham visão. Inclusive o tema cegueira é um texto bastante, cegueira espiritual, é um texto, é uma citação de várias vezes no Novo Testamento. Então a Bíblia diz que, inclusive, o entendimento dos incrédulos está cego, eles não conseguem enxergar, não conseguem ver, ou seja, espiritualmente falando, eles não enxergam algumas coisas que alguns outros já receberam revelação e, portanto, a direção. A Bíblia fala da visão também de revelações e sonhos. Algumas pessoas dormindo têm uma visão. Algumas pessoas acordadas têm uma visão, não é? Uma revelação, melhor dizendo. E é interessante que a Bíblia fala que todos nós podemos e devemos olhar para o Senhor Jesus. E a Bíblia fala que Jesus estava fazendo, maravilhas no meio do povo naquele tempo. E eu quero, antes de entrar aqui no texto, perguntar como está a sua visão. Como que você está se vendo agora mesmo? Como que você está vendo o quadro político do nosso país? Como que você está vendo a situação da saúde do país? Como que você está vendo a sua família? Como que você está vendo a sua sociedade, onde você está inserido?
É importante nós entendermos que além daquilo que os nossos olhos enxergam nos smartphones, as cores que a gente vê, não é? E as coisas naturais das árvores, das crianças, das coisas que a gente vê, existe uma visão maior, mais ampliada, uma visão espiritual, uma visão da consciência, uma visão sobrenatural que Deus quer passar para nós nestes tempos e nesta época. Observe que já encontrei pessoas que enxergam, mas não têm nenhuma visão. Você também já encontrou pessoas assim. E é interessante que para ter uma grande visão, uma visão correta, uma visão bíblica, por assim dizer, não é necessário ser rico, ter faculdade, ser importante ou ser muito inteligente, mas nós temos que olhar na direção certa. O Zaqueu era um homem rico, diz o versículo 2, ele era chefe dos cobradores de impostos. Este homem, portanto, ele tinha uma cultura. Normalmente uma pessoa que tem mais recursos materiais, geralmente a estante dele tem mais livros. Geralmente é uma pessoa que procura estudar um pouco mais, procura conhecer mais o que é a vida, procura conhecer um pouco mais a filosofia, procura conhecer um pouco mais por que as pessoas são como são, enfim. Pessoas que têm mais recursos, não todos, mas uma boa parte ou a maior parte, sempre procura estudar um pouco mais, saber um pouco mais. E é interessante que ele era um homem rico, portanto eu acredito que ele tinha um certo conhecimento maior do que alguns homens daquela época, do seu tempo. A Bíblia diz que ele era chefe. Não é qualquer um que se torna chefe. Se alguém se torna chefe por meios ocultos, escondidos e desmerecidos, uma hora ou outra vai perder a chefia, vai deixar de ser chefe. Porque alguém pode até chegar pisando em outros, em algum lugar, num patamar, mas acontece que se a pessoa não tiver o preparo, não vai ficar ali. Se não tiver o caráter, não vai conseguir se manter, não vai perdurar aquilo ali. Então ele tinha chegado a essa posição. No entretanto, ele percebia que faltava algo na sua vida, faltava algo maior, algo que desse mais razão para a sua existência. E a Bíblia diz aqui que ele soube então que Jesus estaria atravessando Jericó, onde o Zaqueu estava, e a Bíblia diz que havia naquela cidade o Zaqueu. E a Bíblia diz que ele ficou curioso e tentava ver Jesus, mas ele era de pequena estatura, era baixinho, e não conseguia olhar para cima, por cima da multidão. E isso, por causa disso, então ele sobe numa figueira, numa árvore, no caminho onde Jesus passava. Então a Bíblia fala aí que este homem, ele tinha uma visão diferenciada. Ele não tinha uma revelação espiritual, mas ele tinha uma visão de coisas maiores, de coisas grandes. Observe que a Bíblia fala que a fé, por exemplo, é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Há um lugar existencial que quando a gente encontra, a gente descobre aquela visão, você não quer mais voltar atrás àquilo que você era antes. Então, se você vê alguma coisa e aquilo entra no seu coração, você quer ter aquilo, você quer chegar naquele lugar, então você desiste de todas as outras coisas para você chegar naquele lugar, porque aquela visão veio sobre você e você quer viver aquilo. Então, se você encontra alguém que quer estudar, que quer ser um médico, ele já se vê um médico, então ele vai deixar outros descansos, outras opções, vai investir os seus recursos para chegar à realização daquilo. E quando ele chegar ali, ele não vai querer deixar de ser médico, ele vai querer ser toda a vida médico, porque uma visão entrou no seu coração, na sua mente, tomou conta da sua vida. Então é interessante que a Bíblia fala que alguns homens, por causa da visão que receberam da parte de Deus, como Moisés, por exemplo, ele deixou a riqueza do Egito, sendo criado ali, crescendo no meio do povo ali egípcio, com riquezas, ele deixou aquilo ali, porque ele teve uma visão maior que Deus deu para ele, e foi para o deserto. É interessante isso. A Bíblia fala de alguns homens que deixaram coisas que portentosas e grandiosas,
e por causa de uma visão, negaram todo o resto para poder realizar aquilo ali. É interessante também que uma pessoa, então, que tem visão, enxerga lá na frente, enxerga lá no futuro. Como você está se vendo daqui a 5 anos? Já parou para pensar? Como que você está se vendo daqui a pouco, depois que passar essa pandemia? Com a graça de Deus, eu acredito que vai passar, nós vamos superar, amém? Como que você está se vendo? Às vezes a questão não é a gente apenas superar a fase ruim que o mundo enfrenta, mas o que nós vamos nos tornar diante disso. Se você tiver uma visão já estabelecida na sua vida de onde você quer chegar e como quer chegar, e estiver buscando, investindo nisso, quando acabar a pandemia você vai estar craque, você vai estar pronto, você vai estar preparado para aquele momento. Então, uma pessoa que tem uma visão, enxerga lá na frente. Nesta época aqui, tem uma irmã que trabalha com confecções aqui na igreja. E o trabalho dela, então, cessou. Mas ela descobriu que pode fazer máscaras. Não é? Ela trabalha com confecção. Então, ela está aproveitando a ocasião do momento que o mundo está passando, inclusive em Montemor também, e está vendendo bastante máscara. Então eu costumo dizer assim, vocês já me ouviram falar aqui na igreja, que enquanto alguns estão chorando a crise, alguns outros com visão estão vendendo lenços. Sempre que a gente tem uma visão, a gente e coloca isso em prática, acredita nisso e vai atrás, Deus, Ele honra. E Deus vai honrar você que tem tido uma visão de crescimento em meio a essa dificuldade, uma visão de conquista em meio a essa dor. Deus que está levantando a gente para fazer a diferença nesta hora em que muitas pessoas estão desamparadas, sem solução, sem direção e perdidas. Deus tem nos dado uma visão para que nós possamos ajudá-las, orientá-las, segurar na mão delas e dizer: vamos, que Deus é por nós, em nome de Jesus. Então aqui, quais que são algumas características de pessoas com grande visão? Primeiro, elas não se inibem com as suas limitações. O Zaqueu era de pequena estatura, mas a Bíblia diz que ele deu um jeito. Ele queria ver Jesus, queria olhar para Jesus, ele queria conhecer a aparência, o exterior, queria ver os milagres em Jesus. Mas Jesus também queria vê-lo. A Bíblia diz que quando ele sobe na árvore, está ali, Jesus também olha para ele. Mas observe que quando a gente tem uma visão, a gente não se inibe com as nossas limitações. Zaqueu, ele procurou atingir os seus objetivos. Ele correu atrás da bênção. Ele não desistiu do seu alvo. Você que tem uma visão que já foi dada para você há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há uma semana atrás, há um mês atrás, continua firme atrás da sua visão. Não desista do seu alvo, não desista, você que foi chamado por Deus para realizar uma grande obra. Se Deus tem dado a você uma possibilidade, uma visão de abrir um negócio, de acreditar, de começar a trabalhar, criar uma ONG, de pregar a palavra, sabe, de cuidar de alguém, de visitar alguém, de abrir algum negócio, que você acredite nisso. Se Deus tem mostrado para você uma visão que você deve servir ao Senhor e tem encontrado obstáculos por causa disso, continua, não desista, não se iniba com as suas limitações. Faça o que é necessário, comece a buscar ao Senhor, suba numa árvore, não é? Vá em direção à presença do Senhor, não fique parado como um derrotado, procure os meios de ver Jesus. Ah, pastor, mas não é fácil, a gente começa a crer no Evangelho, as pessoas começam a se levantar contra a gente por causa da crise, agora elas falam que agora você crê por causa da crise, mas não se importe com o que as pessoas vão dizer ou vão pensar de você, que você deseja a presença do Senhor Jesus, que você olhe para Jesus, porque quando você decidir olhar para Jesus, Jesus também vai olhar para você. A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A Bíblia diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então é necessário, é importante que você não desista por causa das suas limitações, você possa ir em frente,
conseguir e você vai conseguir em nome de Jesus. Quando Deus deu uma visão para Neemias que ele deveria reconstruir os muros, vieram inimigos tentando paralisá-lo, dizendo: dessas pedras queimadas não dá para fazer nada. Sanbalate e Tobias perturbavam a vida dele, mas ele não desistiu da visão, e em 52 dias ele reconstruiu os muros ao redor de Jerusalém. Quando você tem uma visão, você não pode desistir, ainda que se levante um gigante desafiando você e todo o exército do seu povo, e você é o menor, você é o mais jovem, mas você já tem alguma experiência e você tem a visão. Quando você tem a visão, mesmo que ninguém acredite que é possível derrubar o gigante, você tem a visão, você sabe, em nome do Senhor dos Exércitos, esse gigante vai cair por terra e você vai derrubá-lo, porque Deus está com você. Se Deus te deu a capacidade de sonhar, Ele vai te dar o poder para você realizar, em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Haja o que houver, acredita, o Senhor vai honrar você. O Senhor vai honrar você. Quando você quiser ver o Senhor, realizar a visão, não desista. Às vezes você pode perder os seus olhos, mas você não pode perder a visão. Certo homem foi perdendo a sua capacidade de enxergar. Então alguém disse assim: nossa, mas você continua tão ativo como antes, você só tem 25% de uma visão, como é que você consegue manter esse pique, este ânimo? Ele falou assim: eu perdi a vista, mas eu não perdi a visão. Às vezes a gente pode até perder a vista, mas não pode perder a visão espiritual, a visão do propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus tem coisas maravilhosas, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós que o amamos. Os olhos estão em Cristo e os seus olhos também estejam no Senhor Jesus. Observe então, pessoas que têm uma visão olham na direção certa. Então a questão não é olhar tudo. Hoje você tem milhões de informações, milhares de sites, milhares de jornais, trocentos canais para você assistir de televisão. Se você quiser viver só na televisão, somente tendo informação, você consegue hoje, se você não tiver que trabalhar, se você tiver essa condição, é claro. Mas observe que a questão não é olhar todos os lados, mas é olhar na direção certa, é olhar para a pessoa do Senhor Jesus. Ele procurou a melhor posição para olhar. Jesus ia passar por ali, ele subiu naquela árvore. Muita gente quer ter uma grande visão, mas olham na direção errada. Olham para os prognósticos, olham para os ventos e falam assim: os ventos estão vindo aí, não dá para semear agora. A Bíblia diz assim que aquele que olha para o vento não vai semear. Às vezes nós ficamos olhando para o pessimismo e nós não investimos nos nossos sonhos, na visão que Deus tem nos dado. Então é interessante isso, meu querido. A Bíblia fala que quando nós olhamos para o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor é o autor e consumador da fé. E nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. No Salmo 34, verso 5, diz que os que olharam para Deus ficaram radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Anota aí, Salmos 34, 5. Olharam para Ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Porque quando a gente olha para o Senhor olha para a gente. Zaqueu queria olhar Jesus. Jesus quis olhar Zaqueu. E o povo olhou aquilo com maus olhos. Observe, meu querido, que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que todo olho verá um dia o Senhor. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Até aquelas pessoas que mataram Jesus. Essas pessoas verão o Senhor. Talvez agora não está nos teus planos, nas suas faculdades mentais, a ideia de olhar para Jesus, porque você fala assim: eu não tenho tempo para religião, mas um dia todo olho
verá o Senhor. Ele virá nos céus de forma visível e todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Os demônios, os males, não é? Jesus chegou uma vez lá em Gadara, né? E tinha lá um endemoniado gadareno. E os demônios foram e falaram: por que você veio nos perturbar? Né? E olharam para Jesus e perceberam a glória na pessoa do Senhor Jesus. Então todo olho o verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe outra coisa, então, a gente vê a visão de Zaqueu, a visão de Jesus e a visão do povo. Então, quando nós temos visão, nós olhamos na direção certa. Nós precisamos olhar para o Senhor. O Senhor Jesus é o melhor referencial para a nossa vida. No mundo, existe ausência de líderes, grandes heróis, pessoas muito inteligentes, muito capazes, têm mostrado que tem pés de barro, né? Tem caído. O mundo hoje falta um referencial, falta uma pessoa para de fato nós confiarmos e dizer: esse aí vai resolver. Ora, essa pessoa é Jesus Cristo. E quando se manifestar o anticristo na terra, e ele vir com os seus milagres, as suas proezas, as suas maravilhas, aí vão olhar para ele dizendo: aí está aí a solução do mundo. Mas ele é um enganador, ele é um mentiroso. Mas Deus tem nos dado as escrituras sagradas, Deus tem nos dado os pregadores, Deus tem nos dado a alegria de ver o bem e de viver o bem de Deus nessa terra. Nós estamos vivendo um período difícil, mas tem pessoas que vivem períodos difíceis muito maiores do que os nossos por muito mais tempo. Deus tem sido tão bom para nós, Deus tem se mostrado para nós, Deus tem passado na nossa Jericó todo dia. Deus tem passado na nossa casa, na rua da nossa casa, Deus tem passado lá no nosso trabalho, Jesus tem passado em tantos lugares, mas às vezes nós estamos tão ocupados e não estamos nem aí com Ele. Mas quando nós paramos para olhar Jesus e conhecer Jesus, nós vamos ficar admirados com a sua grandeza, porque Ele é o melhor referencial. O Augusto Cury passou a estudar Jesus, e ele relata nos seus livros que Ele é o mestre dos mestres, que Ele é o mestre do amor, Ele é o mestre da vida, porque Jesus é o melhor referencial. Até a pessoa mais capacitada, ela reconhece que o Senhor Jesus é ímpar. Ele é o único, Ele é o Filho de Deus. É o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou em nosso meio. O ator Jim Caviezel, não sei se é assim que fala, é um americano que ele fez a personagem de Jesus no filme Paixão de Cristo, no filme do Mel Gibson. Eu acho que foi em 2002, 2004, por aí. E já faz algum tempo. Este homem que fez a pessoa de Jesus, por viver aquelas situações, ele reconheceu que Jesus é o Senhor, ele conta o seu testemunho com lágrimas, dizendo e percebendo que ninguém nunca sofreu como Jesus, e tudo isso Jesus fez por amor à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas que se voltam para o Senhor Jesus e recebem esta visão de quem Ele é, do poder que Ele tem, essas pessoas se rendem aos seus pés, dizendo que Ele é o Senhor. Não é apenas aquele que cura, não buscam apenas as suas mãos, mas o seu rosto, como Zaqueu fez, não é? São pessoas que têm um encontro com Deus. O Billy Graham foi um pregador, um homem muito influente nos Estados Unidos, uma das pessoas mais influenciadoras, mais importantes para o mundo. E certa vez quiseram falar para o Billy Graham, para ele ser o presidente dos Estados Unidos.
Ele falou assim: não, eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Eu não vou baixar o meu nível. Eu fui chamado para ser embaixador da pátria celestial aqui na terra. Isso é visão. Você já parou para pensar ser o presidente dos Estados Unidos, irmão? Ele falou que iria se rebaixar, porque Deus tinha dado uma visão para ele. E na visão que Deus lhe deu, ele já é um embaixador de Jesus Cristo nesta terra. Ele entende, portanto, que a nossa luta é espiritual e que nesta luta Deus está do nosso lado e nós venceremos e vamos ajudar a muitos a conhecer e crer em Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. Então, pessoas que têm a visão, eles olham na direção certa. Leia bons livros, obtenha o conhecimento, estude, aprenda, mas antes de tudo, acima de tudo, seus olhos estejam no Senhor Jesus. Outra coisa, meu querido, pessoas que têm uma grande visão enxergam muito além daquilo que se vê. Então o Zaqueu, ele viu Jesus como o Filho de Deus, não apenas como um guru, um profeta, mas o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele olhou para Jesus, aí Jesus olhou para ele e falou: desce, porque eu quero ficar na sua casa. Mas o povo que olhou aquilo não tinha visão espiritual. Sabe o que eles disseram? Como pode? Jesus vai se hospedar, vai ficar na casa de um homem pecador. Ele vai ficar. Tem tanta gente boa aqui nessa cidade, tem tanta gente bacana, tem tanta gente legal aqui, homens de bem, pessoas que praticam boas obras, pessoas que são sinceras. Ele vai ficar na casa de um pecador, de um ladrão. Era esse o conceito que eles tinham de Zaqueu. Mas é tão lindo que Jesus é o maior missionário de todos os tempos, e ele decide ir na casa de Zaqueu porque tinha um propósito com a vida dele. Olha, talvez as pessoas te olham e te condenam. Talvez as pessoas olhem para você e não lhe dão valor. Mas o Senhor Jesus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O homem vê apenas as suas obras. Mas Deus vê o seu coração. E olhando para o seu coração, e quando Ele percebe que você já foi despertado para a fé, se esforçando e não desistindo de olhar para Ele, Ele vai atentar para o seu olhar, vai olhar para você, e Ele vai repousar na sua casa. Eis que estou à porta e abro. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15. Então o Senhor, Ele não vê como vê o homem. Quando o Senhor decide e Ele quer salvar alguém, Ele quer alcançar alguém, Ele vai até aonde a pessoa está às vezes. Alguns homens buscaram o Senhor, mas alguns homens Deus buscou. Então que você possa abrir o seu coração, embora haja muitas pessoas que às vezes te condenam, dizem que por teu caso não tem jeito. Às vezes vozes chegam na sua consciência, ninguém falou humanamente falando, mas alguém está falando com você, dizendo que você tem que tirar a sua vida. Essa semana eu orei por uma pessoa lá de São Paulo, que o inimigo dizia assim: vai e se mata, entra lá no banheiro, bate a cabeça. Essa voz não é a voz de Deus. A voz do Senhor é: venha, desça, eu vou ficar na sua casa hoje. Eu vou comer lá um feijão com você. Eu vou repartir o pão na sua casa. Nós vamos conversar. Tem algo maior que eu quero mostrar para você. Tem algo maior. Você quer ver o meu exterior, você quer ver os meus milagres, mas eu quero que você veja quem eu sou. Eu vou ficar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu com alegria. Ele chega lá, imagina Jesus com os discípulos também. Eu sempre falo isso. Imagine a mulher dele dizendo assim: Zaqueu, o que aconteceu? O que esse povo aí? Olha, eu não sei direito, mas Jesus, o mestre, resolveu ficar aqui em casa. Nós vamos dar um jeito, vamos hospedar todo mundo aqui.
Imagina ela preparando lá o jantar e ali Jesus falando, conversando com Zaqueu, e a Bíblia diz que naquela casa houve um movimento do céu naquele lugar. Zaqueu não estava desempregado, não estava doente, não estava com crise no sua vida conjugal, mas ele tinha um vazio existencial, precisava de uma razão para viver, ele tinha uma visão maior, ele tinha chegado numa posição, num patamar, numa plataforma, mas ele queria alguma coisa maior, e então ele vai conhecer Jesus, e Jesus vai mostrar para ele quem ele é, e ele se encanta pela pessoa de Jesus Cristo, porque eu não conheço ninguém que conheceu Jesus de verdade e não se apaixonou por ele. Aqueles que conhecem a Jesus, que recebem a Jesus, que despertam a sua fé para crer, para acreditar, que falam: Senhor, eu quero ver, eu quero te conhecer, esta pessoa será transformada pela presença do Senhor, porque ninguém nos amou tanto como ele nos ama. Ele é maravilhoso. Se você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Então Zaqueu, ele viu Jesus como Filho de Deus. Tem muita gente que é simpatizante do Evangelho, tem muitas pessoas que acham bacana a igreja, as boas obras que a igreja faz. Há muitas pessoas que são simpatizantes das coisas de Deus, mas às vezes não levaram Jesus ainda para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa. Faça isso nesta noite, em nome de Jesus. Uma grande visão é sempre otimista e enxerga além do que se vê. Quando a gente tem uma visão grande, a gente percebe que Jesus não é apenas o filho da irmã Maria, que nasceu lá em Belém, mas ele é o Filho de Deus. Ele veio para salvar a humanidade. Ele é muito maior do que Confúcio, do que Buda, do que qualquer outro líder espiritual que existiu em qualquer outro tempo. Ele é o autor e consumador da fé. Outra coisa, as pessoas que têm uma grande visão investem naquilo que creem, naquilo que buscam. A Bíblia diz no verso 8 que Zaqueu ali ouviu Jesus falar, e daí ele se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Então Zaqueu viu que tinha algo para ver, para fazer, melhor dizendo. Pessoas que têm visão, não apenas veem, elas investem naquilo. Então, se eu tenho uma visão, eu não posso falar assim: Andresa, eu tenho uma visão. Faça assim, irmã, vá lá e realize isso. Se eu tenho a visão, eu preciso realizar. E é interessante que ser correto e fiel com Deus, era algo que estava na vida de Zaqueu já. Ele tinha essa visão de investir no reino de Deus, nas coisas de Deus. A lei lá em Êxodo 22, verso 1, diz assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá de restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Então, se eu roubasse no tempo da lei, eu teria que devolver 4 vezes. Era uma lei. E o Zaqueu conhecia essa lei, essa ordem, essa direção. Mas o Zaqueu, ele demonstra que ele estava indo além da fidelidade às Escrituras. Porque ele fala assim: eu decido hoje dar metade dos meus bens aos pobres. Isso não estava na lei. Mas ele decidiu investir no Messias, no reino de Deus, nos pobres, nos necessitados. Então ele compreende a graça e contribui além do que a lei exigia. Ele decide dar metade dos seus bens aos pobres. Deus nos chamou para a fidelidade, mas também para a generosidade. Existem algumas pessoas que se veem muito espirituais, mas elas não investem na visão que Deus lhes deu. Às vezes elas não contribuem e ainda criticam aqueles que contribuem. Por isso existem pessoas que às vezes não têm muitos recursos, mas têm uma grande visão. Uma visão espiritual. É interessante isso, que
Não basta eu ver, eu preciso investir naquilo que eu vejo, naquilo que eu acredito. Então, quando Deus nos dá uma visão, Ele também nos capacita para realizar aquilo. Então, que você hoje possa abrir o seu coração. A Bíblia diz que Zaqueu falou isso. Eu devolvo 4 vezes mais. Se eu roubei, eu devolvo. E eu decido, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Zaqueu, ele era, portanto, generoso. Era rico, mas não era avarento. Era rico, mas tinha grande visão. Talvez roubou, se roubou, já iria pagar o que tinha roubado. Talvez ele não roubou. Porque você sabe que existem pessoas que têm problema na visão. E se você enriquece, eles acham assim, ou roubou, ou está desviando, ou ganhou na loteria. Eles não acreditam que você tem a visão, trabalhou, investiu e conquistou. Eles acham que você é um mau caráter, por isso chegou lá. Mas na verdade, não é a pessoa que enriqueceu que não tem a visão, mas é quem vê que não vê, na verdade. Enxerga, mas não vê, não percebe. Então aqui nós temos muitas pessoas que são muito ricas, são muito prósperas, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Você é rico. Sei que você está de máscara aqui, mas se eu pedir para você, dá um sorriso para mim aí, dá para você me dar essa riqueza, por favor, aí? Dá? Eu não estou vendo, mas você está rindo para mim, não tá? Nós temos algumas coisas que são riquezas da nossa vida. Vejo as pessoas trabalhando no reino de Deus. Hoje mesmo nós demos uma assistência a uma pessoa lá no Colina, o irmão foi lá, nós contribuímos, ele colocou no carro, foi levar lá. Isso é uma riqueza que ele tem, mas que ele é generoso. Quando eu vejo a tia Shirley preparando lá os estudos para as crianças dos juniores, é uma riqueza enorme. Ela está sendo generosa, ela está passando a riqueza que Deus deu para ela. Para os nossos juniores, mesma coisa das tias de cultinho, mesma coisa dos nossos diáconos, que não são remunerados, mas a riqueza que eles têm, a alegria, a generosidade que eles têm, faz com que eles vivam além de apenas ser fiel num aspecto, mas ir além. Não apenas servir dentro daquele padrão, daquele horário, daquele dia, mas eles estão dispostos a servir, a abençoar em todo lugar, em toda e qualquer situação. Então, quando nós temos essa riqueza da parte de Deus e nós abrimos o coração para o Senhor, a Bíblia diz aqui que Jesus fala para ele no verso 9: hoje chegou a salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Porque o filho do homem, o versículo-chave da salvação de Lucas, é Lucas 19:10. Porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio para buscar e salvar. Algumas pessoas dizem assim, esse negócio, até na questão financeira, material, alguém fala assim, não, mas a fidelidade nos diz nas ofertas não salva. Mas aqui eu trouxe uma resposta, e depois dessa resposta Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa. Que você possa ter uma visão aberta, uma visão grande, olhando para Jesus, recapitulando aqui, não se inibindo com as suas limitações. Todos nós temos limitações. Todos nós temos alguma área em que nós temos uma certa deficiência, uma certa dificuldade. Todos nós. Mas nós não podemos nos inibir com as nossas limitações. Nós precisamos olhar na direção certa. Hoje tem muitos caminhos, mas só um caminho leva para Deus, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos enxergar além do que se vê, além de tudo aquilo que a gente está vendo na televisão, que está vendo na correria existe algo espiritual, uma batalha sendo travada.
e que você não perca o seu coração, enxergue além daquilo que se vê, e que você possa investir naquilo que você acredita, que você abra o coração, que você diga: Senhor, estou afim, vou ajudar, vou contribuir, entrego a minha vida nas tuas mãos. Sempre olhe na direção certa, não deixe as dificuldades apagar a sua visão, invista sempre nos seus objetivos com Deus. A Bíblia diz que certa vez 10 leprosos foram até Jesus e pediram a cura, e a Bíblia diz que eles foram embora e foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Dos 10 que foram curados, apenas um tinha visão. E ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus pelo milagre que alcançou. Que neste dia Deus possa abrir a tua visão, a minha visão, a nossa visão. É tempo de nós investirmos. É tempo de nós contribuirmos com o próximo. É tempo de nós sermos solidários. E é tempo de nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Antes de Jesus, o Zaqueu estava perdido, mesmo com dinheiro, com saúde, com família, com casa, ele estava perdido. Mas quando Jesus entrou na casa dele, ele creu no Evangelho, ele entregou-se ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. E hoje o Senhor quer trazer salvação para você também. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Fecha os teus olhos, por favor. Graças a Deus. Como está a sua vida? Como que você está se vendo, hein? Quando você fala consigo mesmo, o que que você diz? O que que você fala para você? Pois Jesus está se convidando para entrar na tua vida. Se a multidão chama você de ladrão, e que você falhou tantas vezes, que já não acreditam mais em você, Jesus, Ele ainda ama você. E Ele tem propósitos com a sua vida. Não viva por aquilo que a multidão pensa ou acha a seu respeito. Viva por aquilo que Jesus diz a seu respeito. Hoje haverá salvação na sua casa, na sua alma, na sua vida. Às vezes nós damos muita importância a alguns milagres. Quando alguém chega, não é? Ouvi certa vez um pregador dizendo que convidou os irmãos para contar um testemunho. E o primeiro falou assim: eu investi na obra de Deus, comprei um apartamento e comprei uma chácara, agora minha vida está assim. E ele falou: glória a Deus, maravilha. O outro veio e falou assim: eu me formei na faculdade, eu me tornei isso, tal, ganho tanto por mês. Glória a Deus. Aí chamou uma outra mulher, a mulher falou assim: eu encontrei Jesus, a minha vida foi transformada. Mas o homem empolgado falou assim: sim, mas o que mais aconteceu além disso? Aquele apresentador de auditório não tem visão. Porque a maior coisa é receber Jesus no coração. O maior impacto é quando nós reconhecemos que os nossos pecados foram perdoados. É quando Deus demonstra o seu amor para conosco, quando nós éramos ainda pecadores. Que você possa abrir o seu coração, independente de onde você mora, independente da denominação que você é. Talvez você seja um evangélico e está me vendo agora. Independente de quanto tempo você está distante na fé, independente daquilo que você fez, que você cometeu, independente do lugar onde você se encontra, se você está numa depressão, numa angústia, com desejo suicida, Jesus está olhando para você e Ele está dizendo para você que Ele quer salvar a sua alma.
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, tomara que cada um de nós escute no seu espírito, no seu interior, uma voz dizendo: hoje veio salvação para você. Oh, Caramaceia, que o Senhor possa transformar, ó Deus, vidas e corações nesta noite, Senhor. Porque hoje é dia de salvação, hoje é dia de boas novas, hoje é dia das melhores notícias possíveis. Hoje é dia do Senhor entrar no coração, é dia do Senhor entrar na alma, é dia do Senhor entrar e penetrar até o tutano. É dia do Senhor dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É dia do Senhor trazer discernimento entre alma e espírito. Hoje é dia do Senhor destruir as potestades, as malignidades que têm assolado a alma deste homem, desta mulher. Hoje é dia de o Senhor calar os acusadores, e eles lançarem as pedras no chão e irem embora. Hoje é dia do Senhor carimbar este homem, esta mulher com teu sangue carmesim. Hoje é dia de transformação radical no caráter. Hoje é dia de novo nascimento. Aleluia, aleluia. Na maternidade agora estão nascendo novos homens e novas mulheres. Na maternidade de Deus agora, vidas estão sendo geradas novamente, de uma semente poderosa, incorruptível, que é a tua palavra. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Entra na nossa casa, Senhor. Entra na nossa vida, Senhor. Se alguém tem tido dificuldade de enxergar, que hoje possa dizer: Deus, abre os meus olhos, abre os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, Senhor. Eu quero viver uma nova vida. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não posso fazer, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes, ó Deus. Eu abro o meu coração para receber a tua presença. Ó Jesus, perdoa este homem, esta mulher, este pai de família, esta mãe, este filho, esta filha, esta pessoa que está passando um momento de confusão mental. Pessoas que estão perdendo a razão, a capacidade de controlar e dominar a si mesmas. Pessoas que têm sido possuídas por entidades, por demônios. Em nome de Jesus, saia desta casa agora. Saia desta família agora. Eu declaro salvação sobre esta casa. A glória de Deus enchendo esta sala. A glória de Deus enchendo este quarto. A glória de Deus enchendo este coração. O Espírito Santo batizando, Jesus batizando pessoas com o seu poder. Eu declaro salvação sobre este lar, desse casamento agora. O coração deste homem voltando-se para sua esposa de verdade. O coração desta mulher voltando para o seu marido. O coração dos filhos voltando-se para os pais. Dos pais voltando para os filhos. Eu declaro agora a abertura da visão dos filhos que estavam enxergando seus pais como monstros. Em nome de Jesus, os pais que estavam enxergando seus filhos como problemas, eu declaro agora a visão aberta. Em nome do Senhor Jesus, abra os olhos, ó Deus. Abra os olhos, Senhor, deste patrão. Abra os olhos desse doutor que está me vendo pela primeira vez. Abre os olhos, ó Pai, deste moço, Senhor, que se afastou da tua presença. Abre os olhos, ó Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O louvor vai cantar mais uma canção aqui. Eu vou orar por você. Sem o microfone eu vou estar orando por você na sua casa. E você que está aqui na igreja, enquanto o louvor vai adorar o Senhor. Porque algo Deus está fazendo. Deus está ativando a fé no seu coração outra vez. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.